hoje, então, nós damos início ao projeto Mulheres Continentais. Para quem já é velho de guerra aqui, já sabe como é que funciona, qual que é o esquema. Para você que está assistindo isso pela primeira vez, ou que você não conhece o projeto, consiste, então, num projeto literário dedicado a autoras, né? A gente tira esse mês de março, que é, né, o Dia das Mulheres e tal, para trazer aqui para vocês somente títulos escritos por mulheres e uma forma mais democrática que a gente escolheu aqui foi justamente escolher uma de cada continente, né? E a gente tem um vídeo já que acho que a Isabela me explica direitinho como é que funciona, eu vou deixar aqui para vocês. Mas a gente leva em consideração, né, a nacionalidade das autoras, porque por motivos da vida, muitas acabam mudando, né, da sua região de nascença, e acabam que os livros são publicados em outros países e afins, então a gente busca sempre pela nacionalidade da pessoa. Não tem uma ordem de preferência ou de continente, de nada, a gente seleciona mesmo através dos títulos que nós já temos, dos que a gente tem que adquirir, do tamanho da leitura e tal. Por exemplo, este que eu vou falar aqui com vocês hoje, ele é um pouquinho grande, ele tem 500 e poucas páginas, então como o mês de fevereiro para mim foi mais tranquilo, esse aqui vai aparecer primeiro. É só uma questão de logística mesmo, tá? Hoje então nós vamos conversar sobre Grotescas, da Natsu Kirino. Ela é uma autora super bombada lá no Japão, a começar pelo continente asiático. E aí, o seguinte, este livro faz parte, eu acho que eu vou até fazer uma playlist aqui no canal, títulos aleatórios que eu encontro pelo mundo, porque eu não tenho ideia de como isso apareceu pra mim, eu não sei. Sabe que os algoritmos da internet às vezes funcionam assim bem, né? Porque ultimamente eu tenho tido boas experiências com esses algoritmos. Foi justamente por causa, baseado na sua pesquisa de tal e tal coisa, eles me sugeriram esse. Baseado na sinopsezinha que tem aqui na orelha, que é bem curtinha mesmo, o resto aqui é sobre a autora, eu já fiquei assim, interessante. E eu tenho um interesse muito grande pela literatura, principalmente do leste asiático, então eu falei assim, por que não? Vamos dar uma chance. Comprei ele sem nem pensar, né, no projeto, e aí acabou que coincidiu ali as datas, então eu vou conversar aqui sobre ele com vocês. Bom, aceitam Phantom? É ruim, mas é bom, né? Esse livro, ele é narrado em primeira pessoa, ele é dividido em 4 núcleos diferentes, tipo 4 núcleos não, são 4 pessoas, são 4 narradores, né, 4 personagens que vão ter o seu momento de brilhar aqui, todos eles narrados em primeira pessoa. Então a gente vai ter praticamente a mesma história contada sobre 4 perspectivas diferentes. Por isso que eu ressalto sempre aqui que não é muito bom a gente depositar nossa confiança, né, em narradores em primeira pessoa. Da Yuriko, fica muito medonho eu deixar aqui só o olho da moça. A gente começa então com a narradora, a gente começa então a história com a narradora principal, que é a irmã mais velha da Yuriko. Elas são filhas de pais, a mãe é japonesa e o pai é suíço. Então, ambas apresentam características, como é que se diz? Misturadas. Não é tipo aquela homogeneia, né, de japonês, por exemplo, e do europeia, né? Elas são misturadas. E nessa mistura de DNA, a Yuriko parece que recebeu a melhor combinação. Porque ao longo de toda a história, nós vamos ter os 4 personagens falando sobre a beleza da Yuriko. A Yuriko é tipo assim,
a perfeição. A pessoa é muito bonita, maravilhosa, linda, blá blá blá. Tanto que, desde pequena, isso despertou uma coisa muito ruim na irmã dela. E no começo da narrativa, eu pelo menos fiquei até não sensibilizada, mas eu entendi de certa forma, eu aceitei, né, na verdade, o que a narradora estava colocando para mim, que era sobre esse viver na sombra de uma outra pessoa, principalmente quando é familiar, né, que é uma coisa diária, é constante, e tá toda hora ali te lembrando, né, tá todo dia, mesmo que não é posto em palavras, você tá vendo, né? Então todo mundo, em algum momento da vida, ressaltava o tanto que a menina era bonita e nada da outra. Pouquíssimas vezes a gente tem a menção do fato de que ela é inteligente. E a gente trabalha aqui muito com essa ideia de que se você é inteligente, você não pode ser bonita, ou se você é bonita, você não pode ser inteligente. Isso é mais assim uma postura muito errada que a gente tem na nossa sociedade, não necessariamente específica, né, do Japão, essa questão da gente viver sobre as aparências, né, sobre a estética, aquela história, né, que a primeira impressão é que fica, então você tem que se arrumar, você tem que não sei o que, principalmente para as mulheres. Isso pesa muito. E isso pesou para a irmã mais velha. Eu acho que eu não comentei, mas ela não tem nome. A gente não sabe qual é o nome dela. E então ela é meio rancorosa em relação à irmã, em relação à vida, na verdade, aos próprios pais. Então, desde pequena, ela aprendeu a se isolar, a se fechar, justamente para não ser afetada, né, por esses comentários, por essas posições e tal. Então ela sempre foi na dela, sabe? Ela era uma pessoa introvertida e, tipo, ela tá ali na dela, vivendo a vida dela, e é isso aí, vida que segue, entendeu? Só que ela fica irritada. Chega um ponto ali na vida dela que ela tá irritada com aquela situação, com a Eurico, a ponto dela enxergar uma monstruosidade na própria irmã. Ela fala que não é possível que tanta beleza seja uma coisa boa, sabe? Ela fala assim, e não é do ponto de vista, ela não tá, tipo assim, simpatizando com a irmã, tipo, nossa, deve ser muito difícil para ela ser muito bonita. Não, ela tá cagando pra irmã. Ela tá, tipo assim, por que nós valorizamos tanto uma pessoa bonita? Tipo, e daí? O que ela tem mais? Acabou? É só ir por fora? E aí? Então ela é um fluxo de pensamento. É isso que chama? O estilo? É isso mais ou menos que a gente vai acompanhar aqui, esse despejo de pensamentos, na verdade. Ela vai fazendo, tem umas horas que ela vai fazer uma associação com biologia, com dinossauro, com não sei o que. Ela vai fazer uma associação bem doida, mas que super faz sentido. E eu acho que foi isso que me pegou assim logo de cara, porque você tá na mente da menina. É uma mulher já nos seus 30 e poucos anos, e ela tá relembrando o que aconteceu. E logo de cara a gente já fica sabendo que a Yuriko e a Kazui, obviamente que a pronúncia tá errada, mas vai ficar sendo, elas foram assassinadas de uma forma até cruel, eu diria. E o que chamou a atenção da mídia é o fato de serem, assim, de ter sido crimes muito similares, né? Tem alguém me ligando agora, você é a hora de ligar? Foram crimes e aí surgiu a ideia de ser um serial killer e tudo mais, e aí o caso teve uma repercussão, porque a Yuriko era muito bonita, e a Kazui, ela trabalhava numa empresa de arquitetura super renomada, ela é formada numa universidade melhor do Japão, e ela veio de uma escola muito boa, e tipo, né? Por que ela estava ali naquela condição? E é isso que a gente vai acompanhar a nossa narradora.
ela vai desmembrando alguns acontecimentos que ela teve ali na infância com a irmã, as desavenças, as brigas, justamente essa raiva crescente que ela vai tendo, né, que vai alimentando. E aí, aqui, esse livro mexe muito com a nossa cabeça, porque é o seguinte, como eu falei no primeiro momento, eu tava junto com a narradora. Eu falei assim, ok, concordo contigo, vamos ver o que vai dar, né? Beleza. Só que aí eu comecei a me sentir desconfortável em relação a ela por algumas atitudes. E eu percebi que ela talvez beira, assim, numa personalidade antissocial. E não é um tipo de característica que você quer se identificar com, né? Antissocial, ser uma pessoa antissocial, não é o que nós acreditamos ser, tá? Isso aí vem... Hoje em dia não se fala mais sobre psicopatia e sociopatia, né? Se fala que a pessoa é antissocial. Então, ser introvertido não é ser antissocial, são coisas diferentes, tá? Então, eu comecei, assim, eu não sou psicóloga, não tenho formação, não sei nada disso, mas baseado nos textos que eu e nos materiais, né, que eu consumo, eu consegui identificar alguns negocinhos ali que tava me levando para esse caminho. E aí a gente entra com os outros narradores. A gente vai ter uma parte que a gente vai ter os diários da Yuriko, a gente vai ter os diários da Kazui e a gente vai ter o relato, o depoimento, né, na verdade, do assassino da Yuriko, pelo menos. Ele foi acusado dos dois, mas ele fala que ele não matou a Kazui, ele só matou a Yuriko. A Yuriko ele confirma e tá tudo certo. Tudo certo. Enfim. A família passou por situações financeiras complicadas. Eles precisaram voltar para a Suíça. Ele, né, morava no Japão e tal. Só que a irmã mais velha virou e falou assim, eu não vou. Eu não quero, eu não tô nem aí pra vocês. Né? Tipo assim, a relação com a família dela não era das melhores. Ela já não tinha um relacionamento muito bom com o pai. A mãe, ela virou assim uma escrava, sabe? Tipo assim, ela tava em casa só pra satisfazer mesmo as necessidades ali, só pra manter a casa e é isso, fim, acabou. E aí tinha a questão da Yuriko, né? Que ela chocava assim todo dia, o dia inteiro. E bom, ela decidiu ficar no Japão mesmo com o avô porque ela queria entrar para a escola Q de moças, né? Chama isso, escola Q. E é uma escola assim, power, super, mega importante, famosa e boa e elitista, e é isso aí, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, se você for uma jovem adolescente, é entrar nessa escola. E, consequentemente, na universidade de mesmo nome, né? Tipo, é quase que o ensino completo, assim, você passa ali dentro daquela instituição. E era uma coisa de muito prestígio, é um nome muito forte dentro da sociedade, e somente mulheres, né, meninas ricas da nata da sociedade que frequentava aquela escola, porque é caro, né? E ela era muito reconhecida justamente pelas suas meninas inteligentes, né? Então, se você é uma pessoa que entrou lá por mérito, né? Tipo assim, você fez a prova, você correu atrás e tudo mais, você era ainda mais bem vista nos círculos sociais. Porém, o dinheiro sempre vai falar mais alto, isso é fato. Então as pessoas que estavam ali, que né, provenientes de famílias ricas e tal, elas sempre tiveram preferências e tal. E a nossa narradora, ela vai mostrar isso pra gente, inclusive em várias passagens, ela vai pontuar a questão do uniforme. Pequenos detalhes que pontuam a diferença, a hierarquia dentro daquela mini sociedade, né, que é dentro da sociedade japonesa, a gente tem a sociedade ali dentro da escola. E é aí que ela vai conhecer a Kazui, né, ela é da mesma sala que ela, e a Kazui era uma menina estranha, no mínimo estranha. Ela vem de uma família
mesquinha, né? Tipo assim, ela tinha dinheiro, o pai tinha um trabalho muito bom, tava pagando a escola, então dinheiro, algum dinheiro ela tinha. Só que ele era muito mesquinha, tipo, muito mesquinha real, do tipo assim, não vou acender a luz de casa, entendeu? Deu, sei lá, 6 horas, escureceu, todo mundo vai dormir porque não vai acender a luz. Porque eu não quero pagar a conta de luz, cara. Muito estranho. E ela sempre foi muito magra, muito esquisitona. Sabe aquela menina que... Hoje em dia não é certo falar isso, né? Mas sempre tem uma pessoa que é esquisita na sala. Sabe, tipo, esquisitão, assim. É a Kazui. E a nossa narradora acabou... Elas acabaram se aproximando. E a Kazui era muito blasé, assim, sabe? Ela não quer nada, assim, ai, tanto faz. Isso não me afeta, essa sociedade, essa hierarquia interna, ela não estava nem aí. Ela só ia lá, estudava, fazia o que ela tinha que fazer, cumpria com os deveres dela, enfim, voltava para casa, enfim, a vida dela era isso. E ela estava muito satisfeita com essa vida dela, tá? Ela estava muito bem, principalmente porque a família estava longe, ela estava só com o vô ali, e o vô, tipo, já tava na dele ali, fazia os tem dele, porque tinha que fazer, cada um no seu canto e vida resolvida e ponto final, entendeu? Era a vida ideal dela, é o tanto que ela fala várias vezes que foi o período mais feliz da vida dela. E a Kazui, ela tentava se encaixar. Ela tentava ser amiga das meninas famosinhas ali da escola, as populares, mas ela não era porque ela era esquisita, só que ela não era tão esquisita a ponto de fazer parte da turma dos esquisitos, e só que ela era inteligente, e ela não, então ela não era, tipo assim, também parte da turma do fundão, ela não sabia o que ela fazia, ela estava perdida. E aí, por circunstâncias, né, da vida, essas duas se conheceram e acabou que a Kazui ficou amiga da narradora por conveniência, né? E a narradora só foi, tipo, ah, ok, você vai conversar comigo? Beleza. Converso contigo, entendeu? Até que a Yuriko foi pra escola dela, né? Então, assim, ela ficou muito chateada. Ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu custei a ter 1 minuto de paz e você voltou pra me perturbar. E aí, a partir desse momento que a gente começa a perceber que talvez tenha alguma coisa a mais acontecendo aqui. Chegou um momento da narrativa em que eu pensei que era a nossa narradora que matou as duas. Porque eu juro que tudo tava apontando pra isso. Eu falei assim, gente, ela tá com muito ódio no coração. Eu tenho certeza que foi ela que matou. Certeza. E aí você começa a enxergar os podres da sociedade. No caso, japonesa. Mas no caso, você consegue se identificar com qualquer uma. Essa questão da estética, ela é muito pontuada. Essa questão hierárquica é muito pontuada. Questões... posição da mulher na sociedade, machismo, o fato da nossa narradora ser completamente indiferente em alguns pontos, como que isso é, tipo, você não pode ser indiferente, sabe? Você tem que reagir. Ela falou assim, não, mas eu não quero. Então, assim, tem muitos pormenorezinhos ali, muitas questõezinhas sociais que vão moldando todos esses personagens. E um fator ainda mais importante é o fato de que as duas, a Yuriko e a Kazui, elas se tornaram prostitutas. A Yuriko, logo que ela voltou para o Japão e que ela começou aos estudos, ela começou a se prostituir. E não é por causa de dinheiro, nem nada. Eita. E ela pontua que era uma coisa que ela queria. Só que aí a gente vai ter acesso aos diários dela. E aí a gente vai reparar que não foi porque ela quis. Foi porque isso foi colocado na cabecinha da criança dela. Ai, gente, é nojento. Essa parte, assim, sabe? Ela foi apresentada. Eu não sei nem como é que eu vou falar isso. Vocês vão ter que ler mesmo. É muito... É um Lolita bem pior. E aí você vê, assim, que ela cresceu, sabe? Ela passou a vida inteira dela acreditando
que ela era muito burra para qualquer outra atividade e que ela era tão bonita que ela tinha que viver em função da beleza. E tipo, se você faz essa escolha consciente, se você conscientemente assim, você vai e decide ser um prostituta, problema teu. Entendeu? Você faz o que você tem que fazer. Mas, cara, você vê como que é tudo deturpado, assim. Como que é tudo podre. Esse livro é podre, sabe? Tipo assim, ele só mostra o pior da sociedade, das pessoas, e como que, mesmo a gente tendo um ponto em comum nas narrativas, né, que é, no caso, o assassinato das duas mulheres, como que cada um reage a determinadas coisas e como que é tudo podre. Ah, gente, esse livro me incomodou muito. Ele perturbou com a minha mente. E assim, a autora coloca isso de uma forma muito crua. Não é tão evidente, tipo, não é tão, tipo, tá aqui, é isso aí. Ela vai fazendo algumas associações, narrando algumas situações que você tem que parar pra pensar. Tipo, ok, entendi o que ela quis dizer. E aí você só vai entender mesmo o tudo depois que você terminar de ler a história. Eu comecei concordando com a narradora e eu terminei num ranço dessa mulher. Que eu falei assim, eu tô com vergonha de admitir que eu gostava dela no começo. Vergonha. E aí depois a gente vai ver o final da história, a relação dela com o filho da Yuriko. E aí você vai ver depois o depoimento, assim, da outra menininha lá inteligente que era da escola delas também, sobre a opinião dela sobre a nossa narradora. E aí a gente vai ver, e tipo assim, em uma frase, 2 frases, ela quebrou inteiramente a primeira parte da história. E aí eu fiquei assim, puta merda. Eu passei 200 páginas super amiga da narradora, super isso aí, é isso aí mesmo, isso aí aqui. É muito bom. Eu super recomendo esse livro. E ele é incômodo. Ele incomoda, ele não é bom, você vai ficar com raiva da narradora. Às vezes não, às vezes você vai gostar dela. E você vai ver como que a Yuriko, ela tinha, assim, eu não gosto de sentir pena das pessoas, mas eu fiquei com vontade de ajudar, sabe? Tipo, vem cá, me dá sua mão, vamos, vem cá, deixa eu te mostrar. Sabe? E aí eu fiquei, recomendo super a leitura de Grotescas. Esse livro é muito bom. Ele é grande, sim, mas gente, super vale a pena de verdade. E ele vai te dando uma... igual ele colocou aqui, ó, quer ver? Investigação psicológica e um clássico no ar. É isso aqui mesmo. Eu podia ter resumido o quê? 30 minutos de vídeo com essas 2 palavras aqui. É realmente um mergulho, né, nas ideias e no pensamento, na construção da sociedade, construção da estética, nos estereótipos, tudo isso. Tudo isso você tem aqui. Leia. Eu tô confusa até agora. Deu pra perceber? Acho que deu, né? Mas, gente, eu achei, assim, muito bom. Não é recomendado para menores de 18 anos. Ok? Tem alguns pontos aqui que são mais pesados, são mais explícitos, principalmente, né, quando a gente tem acesso aos diários das meninas. Então, não recomendo. Mas é isso. Começamos, então, o projeto de uma forma muito boa. Estou muito feliz. Muito feliz. Eu vou fazer, juro que eu vou fazer a playlist dos meus livros aleatórios que eu descubro aí pelo mundo. É isso. Vejo vocês no próximo. Tchau!